Aí, ó, eu pretendia fazer o estudo de Marcos, um capítulo, um estudo por capítulo, mas já começou a baixaria, já começou a não dar mais. Então, nós estudamos a primeira parte do capítulo 4 de Marcos, e hoje nós vamos ver a segunda parte, e é assim, tem muitos textos que nós vamos falar e que vocês, assim, mas nós já estudamos, eu conheço isso desde que eu fui criança. Vou falar uma coisa, a Bíblia não caduca. Se de repente hoje nós vamos estudar alguma coisa que nós já estudamos, alguma novidade vai ter. Então, vamos tentar absorver o que Deus tem para falar conosco hoje em cima desse estudo, tá? Jesus está falando, Marcos está contando, descrevendo as parábolas, os bate-papos de Jesus, e ele está falando das parábolas. Então, continuando, nós já fizemos o estudo de Marcos até o capítulo 25, a semana passada, está lá, Marcos 4, o estudo 4, hoje é o estudo 5, e nós vamos continuar no capítulo 4, a partir do versículo 26, que Jesus vai falar a parábola da semente, tá? Então, vamos ver o que tem, o que Deus tem para nós no final desse capítulo. Vamos lá. A pergunta número 1. Para quem acompanha, recebe as perguntas, né? A gente vai se guiando, vamos lá. Na parábola da semente, o que exatamente Jesus está querendo dizer de como o reino de Deus funciona? Eu gosto muito de fazer esse comparativo, porque a gente escuta nas igrejas, nas religiões, os líderes falando, o reino de Deus é assim, assado. Eu gosto de saber o que é que Jesus falou exatamente. Então, eu amo quando Jesus começa, o reino de Deus é. Então, eu estou dando um estudo durante a semana para uma menina e eu separei, e a gente está fazendo assim, o que a Bíblia fala que é o reino de Deus, para a gente montar um cenário na cabeça. E eu vou contar uma coisa para vocês. O reino de Deus não se refere ao céu, a depois. O reino de Deus aqui vai falar de como ele funciona e começa aqui. Então, vamos lá. O que Jesus diz? O reino de Deus é assim. 2 pontos. Como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. E ele não sabia como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete o foice, porque é chegada a seca. O que ele está falando aqui? Que o reino de Deus, ele está contando a história de um cara que plantou. Então, o que é? Joga a semente e ele não faz mais nada. O homem não tem responsabilidade para que a semente cresça. Então, o que ele diz aqui? A semente germina, cresce e o homem não sabe como. E depois ela frutifica, depois a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Ok, quando está maduro, corta. O que Jesus está falando sobre isso aqui? Toda vez que falar de semente, é a palavra de Deus, tá? Então, o que ele está dizendo? O que Jesus quer dizer que o reino de Deus funciona como? Jogue a semente. Quem vai dar o crescimento não é você, tá? Então, a resposta é, mais bonitinho, né? Quem dá o crescimento da semente não é o semeador, e sim o Espírito Santo, tá bom? Então, isso serve para quê? Eu não sei falar. Eu não sei pregar. Mas você sabe contar o que Jesus fez por você? Isso é a semente. Você sabe contar um texto da Bíblia, uma coisa que Jesus fez e que está lá na Bíblia? É a semente. Quem tem que se preocupar com o crescimento da semente não é você. A sua obrigação é jogar a semente. E quem vai dar o crescimento é Deus, é o Espírito Santo, tá? Então, a sua função é semear. E aí você vai falar, e o que eu faço isso no reino? Vai semeando a palavra, semeando amor, semeando amor ao próximo, compaixão, e principalmente quando fala a semente, é sempre a palavra, tá? E aí a segunda pergunta tem a ver com o mesmo texto, o mesmo tema, diz o seguinte: qual é o princípio descrito na parábola do grão de mostarda? A parábola do grão de mostarda diz o seguinte: e disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes da terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita ramos a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Vocês já viram o grão de mostarda?
é a farinhazinha quase, né? É tão pequenininho. Então, Jesus pega o exemplo do grão de mostarda, que ele é a menor das sementes, e, no entanto, a mostarda dá quase um arbusto, de um tamanho que as aves podem se aninhar na sombra. Então, quer dizer que é uma semente minúscula e ela cresce e vira uma árvore. Então, o que eu estou dizendo para vocês? O reino de Deus é isso. Você lança uma semente pequenininha e ela vai crescer ao ponto de servir de abrigo para os outros. Já parou para pensar nisso? Então, a resposta é: não importa o tamanho da semente, o crescimento é dado pelo Espírito Santo. Então, é o mesmo princípio. A parábola da semente e a parábola do grão de mostarda é a mesma coisa, tá? E aí a pergunta 3 é o seguinte: por que e como Jesus falava por parábolas? Nós já estudamos isso, mas nós vamos fixar de novo. E com muitas parábolas semelhantes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Tinha gente que ouvia e falava assim, blá, 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 blá. Tinha gente que escutava e falava assim, uai, mas o príncipe não casou com a princesa? Quer dizer, não estava nem aí com o final da história. Mas tinha gente que entendia. Então, Jesus usava a parábola para direcionar a um determinado grupo, ok? Então, a resposta é para que só alguns entendessem. E aí, nós vamos mudar, o Marcos muda o tema, porque ele está contando que Jesus estava na beirada da praia. Lembra que semana passada que ele pegou um barco, pediu para afastar, por causa da acústica, e a praia estava cheia de gente, ele começou a ensinar essas coisas, e aí, o que Jesus disse? 4:35. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, tá? Imagina um lago, um marzinho, um lago, tem uma margem aqui, outra aqui. Jesus pegou e falou para eles, passemos para outra margem. Jesus sabia que todos iam sair e todos iam chegar. Interessante isso, ninguém prestou atenção na hora que ele falou. Mas ele falou, passemos para outra margem. Um falou assim, vamos lá e se der a gente chega. Vamos tentar atravessar, dependendo do que acontecer. Não. Então, Jesus disse, passemos para outra margem. A pergunta é, o que ele disse? Ele convidou, porque ele sabia que todos sairiam e todos chegariam, tá? Mas os discípulos nem se deram conta nisso, porque aí depois o que aconteceu? Nós sabemos dessa história o que aconteceu. Veio uma tempestade, eles entraram no barco, levantou um grande temporal, né? E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. Então, a pergunta é o seguinte, mesmo com Jesus no barco, podem vir tempestades? Então, eu te digo, se alguém diz para você que a partir do momento que você convidar Jesus para entrar no barco da sua vida vai ser maciota, é mentira. Eu estou aqui para te dar uma péssima notícia. Se você acredita nisso, esquece, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, mesmo com Jesus no barco, podem vir tempestades. Mas então esse evangelho eu não quero. Então você troca de igreja, entendeu? Para de ler a Bíblia, porque a Bíblia é assim. É na real. Qual é a diferença? Né? Então vai vir tempestade na minha vida de todo jeito? Sim, vai ver. E se você quiser, olha, domingo nós vamos falar sobre a lâmpada queimada, acenda a sua lâmpada. Se você está vendo aí pelo YouTube, depois você busca lá no canal a mensagem que nós vamos falar sobre acender a lâmpada queimada. Ainda não sei qual é o tema que eu vou dar, mas tem tudo a ver com isso aqui. Você põe Jesus dentro do seu barco e as tempestades vêm. Mas qual é o diferencial? Vai ser o que você vai fazer e o que ele vai fazer. Então, a pergunta 6 é o seguinte, qual é a postura de Jesus no meio das tempestades e por quê? O que Jesus fez? Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro, tranquilamente. A maior tempestade, o barco quase virando. Gente, se o Titanic afundou, você imagina aqueles barquinhos mequetrefe daquela época, o desespero deles. E, no entanto, a tempestade vinha e Jesus dormia. Por que Jesus dormia e descansava? Porque ele sabia que ele estava seguro. Ele não estava desesperado. E os discípulos desesperados. Qual é a postura de Jesus no meio das tempestades? Qual é a tempestade da sua vida agora?
você está desesperado, você não sabe o que fazer, Jesus está no comando? Jesus está dentro do seu barco? Entendeu? É isso que a gente tem que pensar hoje. Todas nós temos as nossas lutas e as nossas tempestades. E o que aconteceu? Jesus estava dormindo tranquilamente, porque ele sabia quem ele era. Jesus tinha identidade. E nós muitas vezes não temos. Nós duvidamos que nós somos filhos de Deus, nós duvidamos das promessas. Acho que eu ainda vou pegar um estudo, fazer só de promessa, para entrar na cabeça da gente, sabe? Compre batom, para decorar as promessas, para quando chegar na hora do aperreio, você não se desesperar. Então, o que acontece? Jesus dormia tranquilo, porque ele sabia que ele era Deus. Tá? E os discípulos não sabiam que ele era Deus, por isso que desesperaram. Até esse momento, eles ainda tinham medo. Só que aí o que acontece? Eles foram pedir ajuda e qual foi a atitude dele? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Gente, no meio da sua tempestade, você vai querer ficar jogando aguinha para fora com um baldinho, tentando fazer com as suas próprias forças? Ou você vai lá pedir para Jesus resolver o caso? Sabe o que acontece conosco? E eu me ponho nesse grupo porque eu também faço isso. Sabe quando você pede para Deus? Quando você já tentou todas as suas alternativas. Aí é uma expressão que no português, eu não sei se no inglês também é assim, mas no português é o seguinte: nossa, a situação está tão difícil que agora só Deus. Ô, cabeção, por que você já não pediu para Deus logo no começo? Economizava tempo. Eu acho que Deus fica de braço cruzado, esperando. Vai tentar mais um pouco, cabeçuda? Ok, vai tentar. Quando você cansar, me avisa, que aí eu vou entrar em ação. Tá? E nós ficamos tirando a água do barquinho com um baldinho, enquanto Jesus está lá ao nosso alcance. Porque quando você vai pedir para Jesus, gente, o que ele fez? Ele levantou e mandou o vento acalmar e fez-se bonança, porque eles foram pedindo para quem tinha autoridade. Então eu pergunto, qual é o barco que você está? O seu barco é a sua vida. Vem tempestade, você está desesperado, você vai estar com o baldinho jogando água fora, vai logo para Jesus e pede para ele resolver. Gente, ele acalmou a tempestade. É a pergunta 8, qual é a consequência das suas palavras? Jesus só falou, acalma-te e emudece. Ele não fez repetir, não jogou óleo no mar, não desceu fogo do céu, nada, ele só ordenou, porque ele tem autoridade. E ele tem autoridade na sua vida para acalmar a tempestade da sua vida hoje. Ele tem autoridade para falar para você, fica tranquilo, porque eu estou aqui. Agora é comigo. E tudo se acalmou. A consequência das palavras de Jesus é tudo se acalmou. Eu não sei a tempestade que você está hoje, mas se você chamar Jesus, ele tem poder para acalmar. Porque ele conseguiu mandar a natureza acalmar. Já parou para pensar nisso? Então, o que acontece? Versículo 9. Qual a repreensão de Jesus aos discípulos? Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, depois de tudo isso, Jesus ainda deu uma dura neles. O que Jesus está falando? Por que sois assim tímidos e por que não tendes fé? Ele está falando o quê? Vocês poderiam ter resolvido a situação. Foi isso que ele falou. E ele foi dormir, eu acho... Gente, agora vamos imaginar aqui, né? Ele deitadinho lá no travesseiro, pensando assim, vamos ver essas crianças aí, parece tudo criança, né? Vamos ver essas crianças aí até quando eles vão ficar desesperados. E os discípulos, ai meu Deus, vai fazer. E ele assim, vamos esperar, o que eles vão fazer? E ficou esperando, e eles foram lá por pedir. Jesus foi, resolveu o caso, pegou e falou assim, vocês poderiam ter feito isso. Homens de pequena fé. Qual é a tempestade da sua casa, da sua vida? Aonde Jesus está? Dormindo lá no fundo do barco, esquecido enquanto você está tirando água com o baldinho? Ou você está chamando Jesus para resolver o problema? Ou você está tendo autoridade para resolver, declarar a bonança no céu, na sua tempestade? Isso é para nós pensarmos. São perguntas que ficam lá dentro. E hoje,
Nós vamos tirar qual a lição que nós temos para a sua vida hoje. Gente, já acabou o capítulo, mas nós temos 5 lições para tirar com essas duas palavras de Jesus. Primeiro, tá? Quem dá o crescimento é Deus. A primeira lição que você vai ter. Não se acovarde, não se entristeça, não se deprecie, porque quem dá o crescimento é o Senhor. A sua obrigação é só entregar a semente. Lição número 2. Não importa o tamanho da sua semente. Não importa. Quem dá o crescimento é o Senhor. Terceira lição. Os problemas virão. Tá? Os problemas virão. Não acredite no evangelho que tudo vai ficar bom, não vai. Os problemas virão. Lição 4. Com Jesus no barco, você tem segurança. Se ele estiver no barco, você vai chegar a outra margem. Jesus falou, vamos, passemos para outra margem. Jesus sabia que ele ia levar todos em segurança. E a quinta lição, quando você pede, até a natureza obedece. Se a sua fé não é ainda para determinar que o vento pare, a tempestade para, vá para Jesus. E eu vou falar para você, até a natureza vai obedecer. Quanto mais as pessoas, que é aqueles atribulados que estão se atormentando, se é um problema no trabalho, se é um problema com o vizinho, se é um problema de dinheiro, se é um problema de saúde, Jesus está no barco da sua vida. Porque você vai passar a sua vida jogando a aguinha com o baldinho para fora, sendo que você tem a solução ao alcance de uma oração. Então, entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará. Nem que seja fazer a natureza obedecer e levar o seu barquinho com segurança para outra margem. Um beijo para vocês.